nome é Thaís. Hoje eu tô aqui pra gente conversar com a vereadora Edna, também conhecida por mim como Tia Edna. A gente vai falar sobre alguns pontos bem legais, assim, que são dúvidas minhas e imagino que talvez de vocês, e discutir sobre política. Acho que a gente é tanta coisa, né, gente? A gente é um pouco de tudo que a gente encontrou, de tudo que a gente viveu, né? Eu acho que eu sou uma mulher de origem simples, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa complexa, né? Eu sou uma feminista, eu sou uma pessoa que tenho a sensibilidade de uma pisciana, né? Sou uma pessoa, acho hoje, muito ligada à espiritualidade, mas não à religião, né? Eu acho que eu acredito muito que a nossa experiência nesse plano aqui que nós vivemos com a nossa corporeidade tem a ver com um desejo também de evolução, de melhoria constante, de autoconhecimento, né? E que a vida ela não pode ser vivida só em função dos nossos próprios interesses. A vida é também a vida para si, né? Que é para nós mesmos, para nos constituirmos como pessoas, nos acolhermos, né? Mas é também uma vida que precisa ser doada para os outros, porque nós não vivemos sozinhos nesse mundo, né? E a forma que eu encontrei para essa doação não foi a caridade, não foi a igreja, não foi ao indivíduo isoladamente, foi sempre a política, né? Porque eu sempre tive uma tendência de olhar para o mundo como uma coisa mais complexa do que a minha imediata relação com o outro, né? Eu acho que durante um tempo isso foi para mim uma limitação até, porque eu não conseguia ver muito essa coisa da relação pessoal, porque eu estava sempre muito preocupada com as estruturas da sociedade, com as injustiças, enfim. Hoje eu compreendo que essa coisa imediata do ser, de estar do lado do outro, de ajudar o outro, de olhar a estrutura, mas olhar também os indivíduos, são parte da mesma moeda. Sim. Mas que eu optei por uma atuação política, porque eu acho que é onde a gente tem mais impacto, né? Então, uma pessoa como eu, que vem para o campo da política, né, é uma pessoa que impacta também a opinião dos outros, mobiliza as outras pessoas também a poderem participar da política, que para mim é a forma mais eficaz de mudar a realidade da gente. Muito interessante a gente falar isso, que o pensamento político de esquerda, centro-esquerda, seja qual for, ele não rivaliza com a questão da crença, né? Seja ela qual for, né? E como é que você conseguiu e consegue associar esses dois pensamentos? Porque não é uma coisa difícil para quem é consciente, no sentido que não são questões que rivalizam, não são questões opostas, mas para entender como a formação política e a formação de fé agem sobre você hoje, a partir desse ponto de sair do movimento do grupo de jovens para chegar até aqui. Eu acho que a sociologia me ajudou muito nisso, porque eu acho que a gente tem que diferenciar o que é a igreja como construção, instituição de poder, né? Então, assim, toda organização religiosa que tem uma casa, que tem uma filosofia, um dogma e que tem dirigentes, ela é uma organização de poder, né? E que pode se distanciar mais ou menos daquele princípio que fundamenta ela. Então, por exemplo, o cristianismo, né? Você tem toda uma história de Cristo e um instrumento que é a Bíblia, né? Que é um instrumento histórico e que orienta a crença cristã, né? Mas quando você coloca isso numa estrutura de poder, os homens, os seres humanos, eles não são pessoas perfeitas, são pessoas cheias de defeitos, e o poder é algo que seduz muito. Então, se você quer conhecer uma pessoa, já deu um ditado popular, dê poder a ela, né? Então, quando a religião é utilizada como um instrumento de domínio, isso não é uma novidade na política, isso já é histórico, né? Nós tivemos aí, durante todo o século VI ao século XVI, né? Que foi conhecido como Idade das Trevas, como um período em que era a religião a centralidade do poder.
Então as pessoas matavam, as pessoas queimavam as mulheres nas fogueiras, as pessoas as pessoas do poder, né, que usavam a religião para exercer o poder, né, elas definiam o que era certo, o que era errado, quem estava errado, quem era considerado errado, era assassinado. Então nós tínhamos, por exemplo, a igreja, os papas, que lideravam exércitos de dominação. Então é muito fácil se perder entre o que é uma crença e o que é o poder, né? Porque justamente o poder é dado a partir do que as pessoas acreditam. Se você acreditar que eu tenho poder, você me dá o seu poder. Sim. Se as pessoas acreditarem que eu tenho poder, elas conferem a mim um poder. Então imagina o que significa isso, por exemplo, para quem acredita que o pastor tem poder, né? Então você tem um interlocutor, um intermediário entre Deus e você, a liderança religiosa. E se a fé não é compreendida como algo que liberta, mas que aprisiona, então você tem uma manipulação aí muito forte, que é o que está acontecendo agora no nosso momento, né? As pessoas que não são religiosas, que não pregam os ensinamentos cristãos, se utilizam de um discurso da cristandade para poder dominar e para poder patrocinar a violência, né? Isso já aconteceu na nossa história e é muito perigoso, porque aí você tem uma sociedade completamente prisioneira da violência. E quando a violência prevalece, acaba a política, né? A política é o instrumento pelo qual a gente dialoga para não ter guerra, né? O uso da violência é a guerra. A política é o uso da palavra, do convencimento, da possibilidade do contraditório, né? Da possibilidade de exercer o raciocínio, a inteligência para poder mediar conflitos. E a guerra é quando cessa a palavra, quando cessa a política e é o poder do mais forte sobre os mais fracos. Isso acontece, né? Você falou do 6 ao 16, muito antes de ter direita ou esquerda, a política de alguma forma se associou à religião como instrumento de poder, né? Então, não é um lado que detém o status de detentor de aqui estou representando Deus, estou representando a moral e os bons costumes, né? Então, assim, isso não está em nenhum dos lados, né? Então, qualquer um pode trazer isso e de uma forma não negativa, igual tem sido trazido, né? Então, infelizmente, o que está sendo utilizado como discurso religioso é o discurso de ódio, que não existe em nenhuma religião esse discurso. Todas as vezes que se apropria do poder em nome de uma religião, não é o dogma religioso, a fé que está apropriando desse poder. São as pessoas que estão utilizando a religião para poder ter poder. Então isso é muito grave, porque é um abuso da fé alheia àqueles políticos que, se apropriando do discurso, não é nem do discurso, né? Se apropriando da fé alheia, faz crer que o que ele está fazendo tem a ver com aquela fé. E não tem. Por exemplo, como vamos falar em cristianismo, que foi uma religião cujo fundamento foi a vinda de um filho de Deus, né? Essa que é a crença do cristianismo, para se sacrificar por amor à humanidade. Então, qual é o preceito fundamental do cristianismo? É o amor. Então, como que alguém pode falar no cristianismo e defender armas de fogo? Como que alguém pode falar em cristianismo e falar em metralhar as pessoas, metralhar por sua posição política, como o Bolsonaro falou, que vai metralhar os petistas, como o meu colega de parlamento disse, que tem munição preparada para 500 manifestantes que fosse à casa dele, e ainda fala da defesa da família, fala de que são pessoas ligadas a uma religião. Isso não existe, isso é simplesmente um discurso que é apropriado por políticos para convencer aqueles que têm fé. E por que a gente não fala de política? Por que a gente transformou isso num tabu? Não pode falar de religião, não pode falar de política, não pode falar de futebol. Daqui a pouco, do que a gente pode falar, né? Não pode falar de nada, porque tudo rivaliza, né? Qual a importância de falar de política em casa? Eu acho que é fundamental falar de política. E como eu venho da sociologia, né? A explicação para a gente não falar de política é justamente o fato de que nós vivemos uma sociedade profundamente desigual, onde a maioria de nós, trabalhadores e trabalhadoras, estamos muito ocupados e ocupadas em resolver o problema da nossa sobrevivência.
né? Trabalhar, por exemplo, 8 horas, 10 horas, 12 horas que muita gente hoje trabalha, impede completamente a condição das pessoas terem tempo para observarem a política, para participarem da política. E hoje, como eu sou vereadora, eu digo sempre, a política é uma atividade, essa política representativa, no qual a gente consegue um mandato para representar, ela é extremamente exaustiva. Ela exige de nós muito tempo, muita dedicação e às vezes exige, às vezes não, e isso concorre com o tempo que a gente tem para outras coisas, né? Então veja, quando a gente não está na política, a gente tem que cuidar de sobreviver, e isso ocupa muito tempo. Quando a gente está na política, a gente se ocupa exclusivamente da política. Então o mundo desigual que o capitalismo produziu separa as pessoas entre aquelas que têm condições de falar de política, de participar da política e de outros aspectos da sociedade, como estudar, como produzir pensamento, construir pensamento filosófico, né? Tudo isso nós fomos afastados como classe trabalhadora, né? Então o que coube a nós? Reproduzir a nossa forma de vida através da venda da nossa força de trabalho. Eu falo que eu não consigo fazer política sozinha, então meus filhos todos, meu marido, tá todo mundo no apoio, construindo, ajudando, animados com o projeto, né? Porque eles sabem a importância da política. Eles conversaram a vida inteira sobre isso, né? Na hora de lavar o prato, no final de semana, tá lá na cozinha, fazendo comida, reclamando de que tinha que lavar a vasilha, né, César? Mas não era só as mulheres que tinham que lavar, os homens também. Não era só as mulheres, né? A divisão ali eu já estava aprendendo, e até para poder eles compreenderem por que eu não poderia ficar fazendo a comida ali, lá fazendo todas as coisas, porque pelo fato de ser mãe, né? Então eles tiveram que aprender a fazer, tiveram que fazer também. Isso foi política também. E quando a gente está junto, conversando, arrumando a casa, né? Nos pouco tempo que a gente tinha para fazer isso, porque eu sempre trabalhei muito, né? A gente estava conversando sobre política, né? Quando eu chegava em casa, às vezes à noite, eles, às vezes ficavam uma semana até sem me ver, porque eu trabalhava fora, viajava. E quando eu chegava, a pauta era enorme para conversar, e todo mundo na cama, brigava para pedir para falar, né? Cada hora era um que tinha que fazer inscrição, e eu tinha que organizar isso. Então, esse exercício da palavra, esse exercício do debate, do questionamento, né? Eu nunca tive uma autoridade absoluta sobre meus filhos, né? Eu sempre achei importante eles me questionarem, né? E eles sempre me questionaram, né? Isso é uma dinâmica muito legal que a nossa família tem, eu adoro isso. Isso, então assim, esse questionamento, essa interpelação da autoridade materna, sem abandonar a autoridade materna, porque eu nunca abdiquei da minha autoridade, mas ao mesmo tempo eu nunca achei que essa autoridade tinha que ser exercida de forma absoluta. Isso também foi uma forma de educar para a política, né? Porque você tem que argumentar, você tem que ouvir o argumento do outro. Ele é meu filho, ela é minha filha, mas ela tem a opinião dela, ela tem a posição dela. Isso reforça que política está em tudo, né? Está em tudo, exatamente. Está no lavar o prato, exatamente. Tá no porquê que no fim de semana você tinha tempo. Você fez um concurso público e isso permitiu que você trabalhasse dentro de uma carga horária de trabalho que fosse relativamente flexível, tinha um horário, você tinha seu tempo de folga que hoje muita gente não tem, né? Exato. Então, assim, todas essas visões políticas estão dentro de cada ação nossa, de cada coisinha. E você falou também sobre essa questão do, hoje em dia a gente, hoje em dia não, né? Nós trabalhamos demais e às vezes perdemos tempo, não conseguimos discutir assuntos porque todos... E eu vejo muito, hoje as pessoas discutem, essa vida good vibes, você tem que... Eu sou meio good vibe, né? Mas eu entendo que a gente só pode discutir sobre política, a gente só pode discutir sobre quem a gente é, profundidades, quando a gente sana as necessidades básicas, né? A gente precisa comer, a gente precisa ter onde dormir, a gente precisa ter uma água para beber, potável, tratada. Então, e eu acho esse movimento de deixar todo mundo nessa preocupação de será que eu vou conseguir comer? Será que eu vou conseguir comprar carne ou vou ter que comer ossinho? Será que eu vou conseguir pagar o aluguel porque aumentou muito e o salário não acompanhou? Sim. Isso faz com que a gente se preocupe com coisas essenciais e não consiga discutir
coisas profundas, que são essas coisas que vão poder, no fim, mudar as coisas essenciais. Sim, então, acho que, no fim, é uma política desse governo de fazer a gente se preocupar tanto com a subsistência que não consegue pensar fora disso. E a gente não foi treinado para pensar fora disso, a maioria das pessoas. Então, a gente se revolta, mas, bom, estou revoltado, mas vamos lá, tem que acordar cedo para trabalhar, não vou poder ficar discutindo isso aqui. Porque todas as vezes que o nosso povo se levanta para conquistar algum direito, as nossas elites vêm lá para sufocar. E a elite nossa, de direita, ela é irresponsável, ela não consegue conviver com a democracia. Tanto é que institui regimes autoritários. Não aguentou o governo do PT. Foram 13 anos do PT para uma história de 500 anos que essa elite domina. Então não é verdade que o PT queria se perpetuar, que o PT se perpetuou, que são 13 anos em mais de 500. Se for falar só de democracia, só de democracia. Já é uma proporção muito diferente. Exatamente. Então, mas eles precisam convencer, por isso o poder deles, convencer os de baixo que o que eles estão propondo para garantir os direitos deles é bom para os de baixo também. E na falta de compreensão, de discussão política, de compreender a história nossa, as pessoas são capturadas por essa compreensão. Estava falando esses dias, conversando ontem com o William, estava falando da questão de que parece que tem uma lavagem cerebral. Aí estava falando sobre essa história da tigresa VIP que veio para o PT, da Esther. A gente estava falando sobre a questão da pornografia, né? Que a pornografia é algo que vicia as pessoas, né? E tem estudos que demonstram isso. E que nos grupos bolsonaristas eles utilizam muito de pornografia. Então, de que tem muita postagem de card, de vídeos pornográficos, entendeu? Então as pessoas acabam se vinculando àqueles grupos para poder se alimentar daquela pornografia e ao mesmo tempo receber aquelas mensagens que são completamente deturpadoras, né? E devastadoras sobre a consciência das pessoas, né? Então por isso que você vê, né? Isso também, não estou dizendo que seja isso, é uma coisa muito mais complexa que isso, mas o que eu estou querendo dizer é que não há limites morais, éticos para essas pessoas, né? Elas fazem qualquer coisa para degenerar a consciência do outro e manter o seu projeto de destruição da sociedade dirigida de forma democrática e que todos possam ter direito, né? Então, o que eles são contra? Eles são contra a extrema-direita, eles são contra que todos tenham direitos. Para eles é só uma elite pequena que deve ter o direito de decidir sobre a vida dos demais. E é por isso que eles pregam a violência. E eles também se apropriam muito do discurso do Lula ladrão, né? Que ele roubou. E que a grande questão é que houveram corrupções no governo dele, existe porque a ferramenta acabou propiciando isso, a ferramenta estatal, né? Mas que não foram nada comparadas às outras investigações de corrupções que já vieram. E muitas que não foram investigadas, porque esse é o diferencial, que no governo do PT pôde ser investigado. O Ministério Público tinha total liberdade para investigar, e quando foi investigado, mesmo assim, eles não conseguiram formar de verdade não conseguiram prender de forma certa o Lula, porque não tinha provas reais contra ele, mesmo tendo essa liberdade toda para investigar. Ao contrário do Bolsonaro e da família dele, que hoje tem muitas denúncias de corrupção, só que não é investigada, não chega nem a abrir o inquérito, porque isso é sufocado lá. Então, assim, o Lula foi inocentado, mesmo dando todos os instrumentos para ser investigado, foi inocentado. O Bolsonaro tem várias acusações contra ele, mas não é preso. Por quê? Porque ele não se deixa ser investigado, nem ele, nem a família dele. Eu acho que a gente tem que entender primeiro o seguinte, as pessoas, essa extrema-direita, eles são corruptos, né? Tá muito, muito claro isso, né? E por que então que eles se armam desse discurso moralista contra a corrupção? Porque eles não têm ética, eles mentem como se fosse a coisa mais natural possível, eles produzem fake news o tempo inteiro, são pessoas degeneradas. São pessoas que não foram constituídas com um caráter que permita a eles sofrer as consequências dos seus atos. Então, é uma política da mentira. A verdade deixa de existir. A mentira é o meio de fazer política. E a mentira 1984 está aí para provar como é possível. Exato. Né? E a política, para produzir ódio, eles precisam mentir o tempo inteiro. Então, mas o que Lula roubou? Qual foi a acusação? Aonde que está o dinheiro que Lula roubou? Aonde que está a condenação dele?
né? As pessoas não falam, porque elas não sabem, porque elas não querem saber, porque o que interessa para elas é produzir uma narrativa, independente se ela for verdade ou não, para que eles possam conseguir os objetivos deles. Agora, o contrário está acontecendo aos olhos nus, né? Nós temos um governo que não tem controle do orçamento público, nós temos um orçamento secreto que é uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, uma imoralidade, que é o seguinte: o presidente que não tem apoio político por ser um boçal, uma pessoa completamente incapaz de governar o país, a única forma pela qual ele consegue se manter no governo é ele dando todo o recurso do poder executivo, os bilhões de reais, né, trilhões, né, de reais, para os parlamentares do Centrão. Então nós temos aí, por exemplo, aqui no estado de Mato Grosso, parlamentares que apoiam o Bolsonaro, que tiveram 400 milhões em emendas. Os caras não sabem nem o que fazer com o recurso. É legal isso? Não, é ilegal, é imoral, é inconstitucional. Porque o recurso público não é para o poder legislativo executar as políticas, é para o poder executivo. Tem as emendas parlamentares, mas no Congresso Nacional, eu acho que é cerca de 16 milhões de reais para o deputado poder fazer emenda. Imagina, de 16 você pular para 300, 400 milhões. Entendeu? Então, veja o que está acontecendo. O Bolsonaro está pegando o recurso público e entregando na mão dos parlamentares, para que eles possam achar ótimo que eles têm grana para poder se reeleger, para poder pagar, enfim, o que eles acharem que deve. E o que acontece, por exemplo, com a assistência social, com a saúde, com a segurança pública e com todas as áreas da política? Ficam sem financiamento, fica sem conseguir coordenar, planejar, coordenar e executar políticas públicas. É por isso que Bolsonaro vai passar os 4 anos e não vai ter uma única obra de Bolsonaro no Brasil. Qual é a obra? O que Bolsonaro fez aqui no estado de Mato Grosso? Fez casas? Não. Fez estradas? Não. Investiu em saúde, informação, concurso público e ampliação dos serviços? Não. Ampliou o financiamento das políticas cofinanciadas com saúde, educação, assistência social, segurança? Não. Então o que Bolsonaro fez? Bolsonaro se manteve no poder. E para o Exército, nós tivemos aí milhões de reais gastos para comprar leite condensado, para comprar Viagra para o Exército, para comprar pênis, né? Até isso, para quem produziu uma narrativa de que o PT estava comprando kit de mamadeira de piroca para as escolas. Então veja, são pessoas que não têm qualquer preocupação com a verdade. Sim. São pessoas que não têm caráter e por não ter caráter acham que vale tudo jogar na política, se aproveitando inclusive da desinformação e da fragmentação do pensamento das outras em situação de maior vulnerabilidade. É um perigo esse povo. Nós precisamos derrotar essas pessoas. Derrotar essas ideias, esse comportamento. Nós precisamos derrotar o fascismo no nosso país, sob pena da gente não conseguir mais viver aqui, porque vão estar o tempo inteiro sob risco de sermos apedrejados, alvejados por quem tem condições de ter arma, né? E que nos coloca na berlinda completamente. Então não é a mesma coisa. Lula, você pode não gostar de Lula, mas Lula é um estadista que respeita as regras constitucionais, respeita o que nós construímos enquanto um país, enquanto construção de nação, as instituições, as leis. E de outro lado nós temos um anticandidato, um antipolítico, uma pessoa que quer destruir, não quer construir nada, quer destruir, porque o caos interessa essas pessoas.